Um dos maiores santuários ecológicos de todo o mundo fica aqui no litoral paulista, a Estação Ecológica de Jureia Itatins. E para falar mais sobre o local, nós recebemos a professora Roseli Alvim Sanches e o advogado Marcelo Henrique Gasoli Veronês. Boa noite, professora. Boa noite, doutor Marcelo. Doutora Roseli, não é? Na verdade, você foi autora de um livro a respeito da Estação Ecológica. Exato. Fala um pouquinho a respeito desse livro e da importância dessa Estação Ecológica que é a Jureia. Então, boa noite, Irineu, boa noite, público. A Jureia, a Estação Ecológica Jureia Itatins, ela foi criada na década de 80, em 1986. Ela vem de uma luta histórica do movimento ambientalista na época para criar uma área protegida numa região que era prometida para ser colocalizada como uma usina nuclear na década de 80. Que era um plano do governo na época da ditadura militar, não é? Exatamente. E aí, desde aquela época, o professor Paulo Nogueira Neto, junto com outros ambientalistas, técnicos e cientistas, né, visualizaram aquela região já com a sua importância em termos de proteção da biodiversidade, né, e outros aspectos de importância em termos de riqueza biológica e cultural, e resolveram criar um movimento para transformar aquela área numa estação ecológica de proteção integral. No entanto, nessa área viviam e vivem até hoje, né, famílias caiçaras tradicionais naquela região, que vêm desde a época lá do período colonial. Quantas pessoas vivem lá hoje? Existe um levantamento desse número? Olha, mudou muito, né? Mas existiam até uns 5, 6 anos atrás um levantamento que dava em torno aí de umas 300 famílias no total da Estação Ecológica. Qual é o da área tamanho total da estação? A área da Estação Ecológica criada na época era de cerca de 80 mil hectares, aproximadamente. Continua com essa área ainda? Agora tem a discussão de uma nova reclassificação ali de outras unidades de conservação e aumentou, expandiu um pouco essa área, está perto aí dos pouco de 90 mil hectares. Que a gente vai falar daqui a pouquinho, que o doutor Marcelo vai esclarecer a gente sobre isso. Exatamente. Mas queria que a senhora continuasse falando por que é tão importante essa estação, professora? A Jureia... Por que ela ganha tanta importância? Ela é um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica dentro do estado de São Paulo. A gente tem outras áreas importantes preservadas no litoral norte, aquela região de Pissinguaba, toda, ela é muito importante. E a Jureia, na verdade, é um dos maiores remanescentes e pega todos os tipos de ambiente, desde a praia litorânea, áreas de manguezais, planície costeira, muito bem preservada, e as escarpas. Então, ela abriga o conjunto de paisagens, de ecossistemas, né, que compõem aí a Mata Atlântica, né? E tem espécies endêmicas, tem inclusive primatas endêmicos daquela região da Mata Atlântica, como o mono carvoeiro, que é uma espécie ameaçada de extinção, além de onça, anta. Então tem uma biodiversidade bem significativa, tanto que motivou inúmeras pesquisas, inclusive aqui, né, de Santos, alunos da faculdade que fazem pesquisa lá. Então ela tem essa importância biológica, né, que foi diagnosticada durante todos esses anos, né, com relação à sua biodiversidade. Ela tem limitações, é uma estação ecológica, obviamente. Exato. Existe um controle efetivo em relação a isso, professora? Quer dizer, o acesso das pessoas, as pessoas que já estão lá dentro, quer dizer, isso é controlado hoje efetivamente? Essa história é bem complexa, né? Porque ali na Jureia, quer dizer, existe, teoricamente deveria existir, desde a época que ela foi criada, um plano de manejo que daria aí as suas diretrizes de proteção. Porque é uma área grande, né? Não é uma área pequena, fica difícil também. Isso já é uma dificuldade também, não é? Exatamente. Quer dizer, o que deveria ter sido feito desde aquela época é estabelecer essas diretrizes no plano de manejo, algo que não foi feito. Mas existia equipes de fiscalização para cuidar da proteção, equipes de pesquisadores que cuidavam da área de pesquisa e gestão daquela área. Mas de algum tempo para cá, né, em função de mudanças de política dentro do próprio governo, as equipes que cuidavam diretamente das áreas de proteção, não só na Jureia, mas no estado de São Paulo, elas praticamente foram desconfiguradas, né, dentro, né, do âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. Então, você tem pessoas que trabalham diretamente lá, mas ainda é uma equipe muito pequena para dar conta daquela complexidade que está ali. Não só da proteção do ponto de vista biológico, mas assistência àquelas famílias que ali permaneceram. O acesso é controlado? Como é que é feito o acesso? Algumas áreas é controlado e tem áreas que é proibida a entrada, né? É proibido a entrada? Proibido só para pesquisa e atividades de educação ambiental. Bom, há 11 anos, em 2006, o governo do estado tentou transformar a estação ecológica em um mosaico de unidades de conservação
Uma atitude que foi combatida, inclusive, pelo Ministério Público na época e que se repetiu dos dois lados em 2013. E aí o doutor Marcelo Veronese vai poder esclarecer um pouquinho a gente. Primeiro, né, Marcelo, o que são esses mosaicos, né, essas unidades de conservação? O que muda, o que mudaria, o que muda, o que é melhor, o que é pior? Então, boa noite, juridicamente falando também. Tá certo. Boa noite, Irineu, Roseli e telespectador que está em casa. Então, a gente pode entender o mosaico como uma reclassificação da estação ecológica. Tanto que nós referimos aqui várias vezes a estação ecológica. A estação ecológica é uma unidade de conservação que destina um determinado status protetivo àquela região. Quando o governo reclassifica a região, ele continua destinando uma parte como sendo estação ecológica, mas cria outras unidades de conservação em volta, com outros status protetivos. Mas aí, fora da estação que já existia? Não, dentro. Ainda dentro da própria estação? Dentro da estação, ele Entendi. reclassifica. Entendi. Em duas dessas regiões são criados parques estaduais, onde é possível desfrute para questões de turismo ecológico, e cria 2 reservas de desenvolvimento sustentável justamente para poder dar guarida à população tradicional que mora naquele local. Então, o mosaico... Para não simplesmente expulsar essa população de dentro da estação também, né? Exatamente, porque sendo estação ecológica, por ser uma unidade de proteção integral, a lei fala assim, a população tradicional teria que ser tirada dali de dentro. Não poderia continuar mais lá dentro. Não poderia continuar e teria que ser encaminhada para um trabalho de realocação, que é previsto em lei também. Com a criação do mosaico e 2 unidades chamadas reservas de desenvolvimento sustentável, essa população tradicional poderá permanecer nessa localidade, vivendo ali de maneira íntima com o meio ambiente e reproduzindo a sua tradição, a sua cultura e mais que isso, né, contribuindo com a preservação ambiental e auxiliando toda a sociedade de uma maneira em geral com o conhecimento que eles detêm sobre aquele local. Né? Tudo aquela história que a gente fala, né? A pessoa tem uma dor de barriga, corre no mato, pega uma erva, faz um chazinho e cura. Quer dizer, não precisa tomar um remédio, ela detém um conhecimento sobre aquele recurso que está ali à disposição. Se essa população tradicional tivesse que sair dali, nós íamos perder esse conhecimento, que é um conhecimento precioso e que é detido por eles, porque afinal de contas estão ali há muitas e muitas gerações. Me parece que é muito mais interessante isso, em qualquer situação, é manter essas pessoas lá, mas na verdade passar uma orientação talvez para essas pessoas da importância do local onde eles estão vivendo, não é isso, professora? Quer dizer, é mais importante eles terem noção da importância de preservação também. Então, Irino, na minha opinião, eles têm os caiçaras, enfim, as pessoas que moram lá já né, é uma geração, já são várias gerações, né, isso vem desde aí do período colonial praticamente, são pessoas que têm essa noção de preservação. O que eu acho que precisa ter é eles participarem da gestão da unidade. Né? Existem vários trabalhos que demonstram que você vai garantir a proteção de uma área, né, se ao estabelecer as instituições, as regras, as pessoas participam junto, porque é de interesse deles, inclusive, que a área seja preservada. De alguma forma, eles, né, também estão se beneficiando. E tem um outro lado, que essas famílias, muitos, eu trabalhei com eles na década de 90, né, durante muitos anos, eles sempre contribuíram com pesquisadores, auxiliando muita gente para andar no meio do mato, para achar determinado lugar, pesquisar tal bicho. Então, sempre contribuíram, né, com conhecimento científico de alguma forma. Então, eu acredito que o caminho aí é eles participarem junto nas decisões que diz respeito ao futuro deles também, né? Um pouco do que o doutor Marcelo acabou de dizer também, né? Quer dizer, eles conhecem lá a planta. Exatamente. Está com dor de barriga, está com dor de cabeça, se utiliza dos recursos naturais ali da própria floresta, no caso, e que depois pode acabar também ajudando na pesquisa, né, dos cientistas que estiverem lá. Exatamente. Lembrando que a possibilidade deles permanecerem no local é sobre regras muito bem definidas, praticando o desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, eles não podem fazer o que eles querem, eles vão contribuir com a preservação. E aí, como você falou, Irineu, tem toda uma celeuma jurídica lá, né? Porque envolve uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, em 2006, o governo pegou a estação ecológica, reclassificou em mosaico, o Ministério Público entendeu que essa reclassificação era inconstitucional. Por quê? Havia basicamente um vício de iniciativa. É uma questão formal, né? Ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade que foi procedente. Portanto, a iniciativa de reclassificação de 2006 deixou de existir em 2009. O que faz o governo do Estado? Volta a reclassificar a área em 2013, agora sem o vício de iniciativa. O que faz o Ministério Público?
volta a entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, arguindo basicamente 2 fundamentos. Agora, essa ação já foi julgada em primeira instância no Tribunal de Justiça, né, que é a casa que julga a ação direta de inconstitucionalidade, e ela foi improcedente. Ou seja, a Justiça entendeu que... Por parte do Ministério Público. Não reconheceu... Não reconheceu o questionamento de inconstitucionalidade aventado pelo Ministério Público. Então, hoje, a decisão que existe é uma decisão de que o mosaico vale. No entanto, o Ministério Público fez um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário esse que era de relatoria do ministro Teori Zavascki, que veio a falecer e que agora, então, vai ser relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, essa situação está pendente. E, enquanto isso, existe toda uma indefinição na área, né, que gera uma série de inseguranças a essa população tradicional. Agora, eu queria entender o porquê desse recurso do Ministério Público, porque pelo que a gente estava conversando até fora do ar aqui, eu gostei do exemplo que você me deu a respeito do seguro, né? Você tem um seguro para o carro que só protegia, sei lá, o pneu do seu carro. E agora, nesse novo formato, vai proteger o vidro, a porta, tudo, contra a batida, que é mais ou menos o que está acontecendo. Então, por que o Ministério não quer que isso aconteça, o Ministério Público? O Ministério Público invoca basicamente 2 argumentos, 2 fundamentos para esse questionamento de inconstitucionalidade. Primeiro, a existência do EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental. Tá. E segundo, é a violação a um princípio que não está explícito no ordenamento jurídico brasileiro, mas ele é implícito, deduz-se dos que estão escritos, que é o princípio da proibição do retrocesso ambiental. O Ministério Público entende que a reclassificação diminui o status protetivo da área, e isso é ruim ao meio ambiente, isso significa um retrocesso ambiental. Portanto, deveria ter sido feito um estudo de impacto ambiental, que não foi feito porque não se entende isso como sendo um retrocesso ambiental. A Justiça decidiu, não há retrocesso ambiental, muito pelo contrário. Existe um ganho a favor do meio ambiente, existe um ganho cultural também, né, pela preservação da cultura tradicional, que é uma maneira diferente, uma maneira ímpar de viver, que precisa ser preservada e prestigiada. Ganha-se com o conhecimento que essas pessoas detêm e que amanhã poderão gerar benefícios para todos nós, entendeu? Então não precisava fazer estudo de impacto ambiental na medida em que não tem retrocesso. Agora, essa questão está em aberto, ela vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, poderá voltar tudo a ser estação ecológica e todo mundo tem que sair de lá de dentro, poderá vigir o mosaico de unidades de conservação, automaticamente a população, de uma maneira em geral, vai poder desfrutar das benesses dos parques estaduais, né? Como, por exemplo, ali no Itinguçu tem uma cachoeira muito famosa que se vai muito, a Cachoeira do Paraíso, e a população tradicional poderá ser acomodada nas reservas de desenvolvimento sustentável, mantendo assim a perspectiva e a possibilidade do desenvolvimento da sua cultura. Bom, infelizmente o nosso tempo está estouradíssimo, teríamos muito mais assunto para falar, mas eu quero agradecer aqui, doutor Marcelo Henrique Gasoli Veronese, e também a professora doutora Roseli Alvim Sanches, pela entrevista. Uma outra oportunidade, de repente, quando solucionar esse problema do mosaico, não é, doutor Marcelo? Voltamos aqui para conversar. Obrigado e boa noite para vocês. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada.